Bom, como é que acontece, gente? Olha como é difícil cobrar a contribuição de melhoria. Artigo 82 do CTN. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos. Então, primeiro você tem que ter uma lei daquele ente federativo prevendo de forma genérica a contribuição de melhoria. Depois você tem que ter uma lei específica para cada obra. E essa lei, ela tem que ter o memorial descritivo do projeto, o orçamento do custo da obra, está tudo no artigo 82. Determinação da parcela do custo, delimitação da zona beneficiada, aí vai, pegou Lagoa, pegou Ipanema, determinação do valor de absorção do benefício, da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contida. Ou seja, você tem que fazer uma lei prévia já prevendo o custo, já prevendo a valorização. É muito complicado esse negócio. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a linha C do inciso 1 pelos imóveis situados na zona beneficiada, em função dos respectivos valores individuais de valorização. Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição da forma e dos prazos de seu pagamento dos elementos que integraram o respectivo cálculo. Cada contribuinte deve ser informado o quanto valorizou do seu imóvel, o cálculo que foi utilizado, quanto valorizou a área. É muito complicado esse negócio, por isso que ninguém cobra. Tá? Tem uma lei, gente, que na verdade é um decreto-lei, é o Decreto-Lei 195 de 67. Vale a pena anotar isso aí. Decreto-Lei 195 de 67, que traz também normas gerais de contribuição de melhoria para os entes federativos. Esse decreto-lei, ele tem algumas regras que são interessantes. Então, a primeira é que o imóvel objeto de contribuição de melhoria, ele tem que ser necessariamente um imóvel privado. Não se cobra contribuição de melhoria de imóveis públicos. Isso está previsto nesse Decreto-Lei 195 de 67. O imóvel tem que ser propriedade privada. Esse Decreto-Lei prevê, no seu artigo 2º, quais são os tipos de obra que admitem a contribuição de melhoria. Não é qualquer obra que admite contribuição de melhoria. São só alguns tipos de obra. Vou ler para vocês aqui rapidamente. Então, olha, Decreto-Lei 195. Então, são essas as obras, tá? Vou ler algumas, são 8 tipos de obras. Abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, esgotos pluviais, construção e ampliação de parques, campos de desporto, pontes, túneis e viadutos, construções ou ampliação de sistemas de trânsito rápido, serviços e obras de abastecimento de água potável, esgoto, redes elétricas, telefônicas, transportes, proteção contra secas, inundações, erosões, construção de estradas de ferro, construções de aeródromos e aeroportos. Esse aeródromo que teve a história lá da construção do aeroporto de nave espacial que eu comentei com vocês, né? Então, o artigo é um decreto-lei bem curtinho, que traz algumas regras gerais, e nesse decreto-lei, pessoal, no artigo 12, que tem aquele terceiro limite que eu falei na aula passada, que a gente tem na contribuição de melhoria o limite total, que é o preço total da obra, não se pode arrecadar mais do que foi gasto na obra, o limite individual, que é quanto aquele indivíduo teve de valorização do seu imóvel, e esse limite de 3% do valor, o valor venal, o maior valor venal do imóvel, o maior valor fiscal do imóvel. Ou seja, o sujeito teve uma valorização, tinha um imóvel de 1 milhão, quer dizer, tinha um imóvel de 800 e valorizou 200 mil, foi para 1 milhão.
Quanto é que você pode cobrar por ano dele a título de contribuição de melhoria? No máximo 3% do valor venal maior dele, do imóvel. Quanto é que foi o valor venal, o valor de mercado maior? Passou a ser 1 milhão. Tá? Então, quanto é que é 3% de 1 milhão? 30 mil. Então, pode ser cobrado por ano 30 mil até alcançar os 200 mil, que é o valor individual. Certo? Esse limite serve para que o sujeito não receba uma cobrança muito excessiva logo de cara, para que essa cobrança seja diluída aos poucos. Está no artigo 12 do Decreto-Lei 195 de 67. Vale a pena fazer essa revisão aí no código de vocês. Tá? Artigo 12 do 195, de Decreto-Lei 195 de 67. Eu colocaria junto com o artigo 81. O artigo 81 tem o limite total, o limite individual, até grifaria total, individual, e botaria esse 12 do Decreto-Lei 195 de 67. Ok? Fala, amigo. Isso. Não. O valor venal é o valor de mercado de um imóvel. Tá? Isso é, por exemplo, qual é a base de cálculo do IPTU? É o valor de mercado do imóvel. Tá? É o valor venal do imóvel.